Olá, cursista! Seja bem-vindo. Essa é a primeira aula do módulo 3 do curso Redação para o Enem. Nessa aula, você verá um exemplo de redação nota 1000, com análise encontrada na cartilha do participante 2019 INEP. A redação em questão é da estudante potiguar Carolina Mendes Pereira, que concluiu o ensino médio em 2017 e conseguiu nota 1000 na redação do Enem 2018. Iniciaremos pela observação da estrutura do texto. Observe que a autora organiza seu texto em 4 parágrafos. Agora, antes de iniciarmos o nosso estudo, preciso que você baixe e leia a redação com atenção para o melhor entendimento da análise. Leia com calma, eu espero por você. Você terá acesso pelo link abaixo, ou, se preferir, através da sua apostila. Agora que você já leu a redação, vamos à análise da introdução. A autora elabora a introdução utilizando 6 linhas. Ao iniciar a redação, utiliza um repertório sociocultural, citando o cantor Gilberto Gil, e faz o uso produtivo da contextualização, quando menciona a canção de Gil, com o título Pela Internet. Letra que menciona o agradecimento pela quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais. Logo após, faz o uso de uma conjunção adversativa. No entanto, a autora, ao utilizar essa conjunção, ela deseja deixar claro que, apesar da quantidade de informações, as mesmas também podem ser utilizadas para manipulação. Sendo assim, ela apresenta o tema da redação com suas palavras: o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais. Além disso, aborda a problemática com a seguinte afirmação: uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. E para finalizar o parágrafo, a autora faz o uso do conectivo conclusivo, desse modo, para construir um resumo com maior clareza e compreensão ao raciocínio adotado. Percebemos que para a produção do primeiro parágrafo de desenvolvimento foi destinado 8 linhas. Note que a autora, ao iniciá-lo, utilizou a expressão "em primeiro lugar", para deixar evidente a enumeração de ideias. Após, faz o uso do repertório sociocultural do campo da filosofia, ao citar o nome de Jürgen Habermas, para conceituar a ação-comunicação, que é a defesa de interesses individuais e sociais, e sendo produtivo, devido fazer um comparativo com a cidadania, que consiste na luta pelo bem-estar social, caso o sujeito não tenha conhecimento da realidade do qual está inserido. Para o segundo parágrafo de desenvolvimento, utiliza 7 linhas. Inicia a redação com a expressão "em segundo lugar", sequência de ideia, tanto para o mesmo parágrafo quanto ao anterior. Ou seja, promoveu a articulação entre os parágrafos. Menciona outro repertório sociocultural ao citar o filósofo Stuart Hall, deixando seu texto ancorado por conhecimentos verdadeiros e fazendo com excelência o uso produtivo, promovendo a relação com os dias atuais. Também recorre aos conectivos, sendo assim e por fim, um para promover uma conclusão da ideia e o outro para concluir o parágrafo. Para a conclusão, a autora inicia com o conectivo conclusivo, portanto. Menciona quem é o agente, citando as instituições escolares. Informa que as ações podem ser elaboradas a partir do ensino fundamental e também com a capacitação prévia dos professores acerca de novos meios comunicativos, por meio de palestras com profissionais da área da informática, com o intuito que os alunos possam ampliar seu meio de informações e demonstrem como lidar com tais seletividades,
E, além disso, deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias e torná-los mais críticos. Bem, chegamos ao final da nossa aula. Agora sugiro a você que assista essa aula novamente, simultaneamente com o texto mencionado no início da aula. Depois, faça a relação da análise referente a cada parágrafo e destacando com uma caneta as informações citadas na análise do texto. Lembrando a você que na sua apostila tem muito mais informações e também consulte os materiais complementares. Bons estudos e até breve!